E o Super Mais está começando agora. Bem-vindo para você que não conhece o programa ainda, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Minha convidada aqui mais uma vez com a gente, Juliana Medeiros, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, novamente. Foi muito bom, porque inclusive quem assistiu o outro programa com a participação da Juliana, me parou na rua, comentou, foi muito legal. Falei, não, tem que chamar a Juliana de novo para a gente conversar mais um pouquinho, que até porque é importante levar essa informação para o pessoal de casa também, né, Juliana? Com certeza, assim como eu falei da outra vez, né? Casos e mais casos surgindo diariamente, então assim, é realmente um assunto que tem que bater nessa tecla várias e várias vezes para que as pessoas compreendam, saibam melhor do que se trata, né, e possam com isso, quem tem diabetes, vir a se cuidar melhor, né, de uma forma que venha a positivar o tratamento. Né? No outro programa que a gente fez, eu não cheguei a comentar, e aí eu tenho que comentar hoje, que a Juliana, além de cuidadora aí, né, de educadora em diabetes, ela é diabética também. Você teve diabetes, foi diagnosticada com 6 anos, não é isso? Isso, exatamente. Foi aos 6 anos e foi assim um grande susto para a família, mas graças a bons profissionais, uma equipe maravilhosa assim que eu iniciei e foi pelo Sistema Único de Saúde. Que ótimo! Muito bom, as pessoas excelentes e deram todo o apoio, todo o suporte para os meus familiares, eles souberam conduzir e levar, né, de uma maneira positiva a minha doença, né, e assim conseguiram me educar para que eu pudesse chegar até aqui hoje sem nenhum problema, sem nenhuma complicação do diabetes. Você estava até comentando comigo daquela outra vez, né, que você acha que vive bem melhor com a diabetes do que se você não tivesse, né? Justamente pelos cuidados aí que você toma, né? Com certeza, não só eu, como também toda a minha família, porque, como eu falei, todo mundo embarcou junto, né? Nesse estilo de vida, né? Todos embarcaram. Minha irmã, que era menor, ela é 1 ano e 8 meses de diferença de mim, então assim, minha irmã, meu pai, minha mãe, todos nós, meus avós, meus tios, todo mundo embarcou nessa e começaram a ter horários para se alimentar, né, viver com certas regrinhas e todo mundo passou a viver melhor. Eu acho que se não tivesse acontecido, hoje provavelmente teríamos pessoas com sobrepeso na família, mais pessoas com sobrepeso. Com outros problemas também, né? Com certeza. Muito bacana isso, quer dizer, de uma coisa ruim a família da Juliana conseguiu tirar uma coisa muito boa, que foi a qualidade de vida aí 100%, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as complicações da diabetes. São várias as complicações, mas a gente escolheu um tema específico para estar conversando aqui e levando essa informação para sua casa também, para sua família. Juliana, eu queria que você explicasse assim, qual é a diferença do tipo 1 para o tipo 2? Então, né, o tipo 1 é uma doença autoimune, né? Ou seja, o nosso organismo entende que as células produtoras de insulina são inimigas, então ele destrói essas células e o diabético para progressivamente de produzir insulina até parar por completo, né? E já o diabético do tipo 2... Nesse caso, você toma insulina todos os dias? Isso, exato. Eu tomo insulina todos os dias, eu faço a contagem de carboidrato, que é um tipo diferente. Qualquer dia eu posso, se você quiser, vir falar, explicar como é que funciona. É um tipo diferente, né, de tratamento com a insulina. E o diabético do tipo 2 é aquele diabético que tem o quê? Uma resistência à insulina, essa insulina no organismo dele, né, devido até mesmo ao sobrepeso, né, que ajuda muito, a forma de vida, o estilo de vida, como a gente comentou da primeira vez, né, que é ruim e tudo, fuma, se alimenta mal, enfim. Então ele tem uma resistência a essa insulina não funciona da maneira que deveria funcionar para poder fazer com que o nosso metabolismo funcione de uma maneira correta, né, como de todo mundo. Então isso acontece com o diabético do tipo 2. Então tem essa diferença. Geralmente o diabético do tipo 2 são pessoas com... adultos, né, já adultos ou pessoas já idosas, né, que não se cuidam e pode levar. Na verdade, assim, entre 40 para cima, mas pode acontecer também em pessoas mais jovens, como eu falei da outra vez também, que está acontecendo inclusive em crianças. Já nos Estados Unidos tem bastante casos e no Brasil também já temos. Maus hábitos alimentares, a vida sedentária ali no computador o dia inteiro, computador, né? Então, é demais. Não faz um exercício, só quer comer hambúrguer, cachorro-quente, batata frita, doce, sorvete. Doces, então nem se fala. Entendi. Aí acaba ocasionando realmente diabetes tipo 2 em crianças, que não é uma coisa muito comum, né? Mas já está passando a ser.
infelizmente. Então, as mamães aí de plantão, fiquem de olho, cuidem dos seus filhos para que não desenvolvam, então, essa diabetes tipo 2, né? Exatamente. E vamos voltar, então, para as complicações, que você escolheu o tema da... Então, aí eu trouxe as complicações crônicas, né? Fiz até um enfeitezinho. O símbolo aí do diabetes, que é esse círculo em azul, né? Das complicações, eu trouxe a retinopatia, né? A retinopatia do que se trata? São complicações nos vasos, né, da retina, né, nos vasos dos nossos olhos, são os microvasos, né, microangiopatia que a gente chama. Então essas complicações, né, elas podem ocorrer e com o tempo o diabético pode até vir a desenvolver uma cegueira se ele não for diagnosticado, né, logo, né, de início ele pode vir a realmente a desenvolver a cegueira. E aí, no caso, é ser diagnosticado com a retinopatia? Exatamente. Tá. Aí porque geralmente o diabético tem que fazer exames, né, periodicamente. Ele vai no oftalmologista de ano em ano. Assim, todos os exames que são pedidos para o diabético do tipo 1, geralmente são pedidos 5 anos após o seu diagnóstico. Eu estava falando isso anteriormente, né? 5 anos após. Mas lógico que isso não impede de fazer também anualmente, que a gente pode até fazer um comparativo. Descobri hoje, então eu vou fazer um exame daqui a o final do ano, vamos supor, faço o exame daqui a mais um ano faço. Até chegar aos 5 anos a gente pode fazer um comparativo. Entendi. Mas geralmente se pede 5 anos após o diagnóstico. E no tipo 2 não, já pede logo assim que descobre. Né? Exatamente, porque ele já pode ter uma complicação sem saber. Entendi. Né? Aí a gente vai no oftalmologista, o oftalmologista faz os exames, né, que é o fundo de olho, fundoscopia que se chama, e aí vai verificar se tem algum vasinho, né, sanguíneo com algum problema, algum defeitinho. Se precisar, ele vai fazer vai até esse cliente, vai conversar com ele e vai falar, vamos fazer um tratamento para que a gente possa retardar essa doença ou evitar que ela venha a acontecer, né? Venha desenvolver algo assim mais complicado que seria a cegueira. Entendi. E esses microvasinhos que você falou, de repente ele pode ser visível a olho nu assim? Não, a gente esses vasinhos a gente não consegue observar. Não tem nada a ver não, né? Esses vasinhos não, realmente microscópico. É fundo de olho mesmo. É fundo de olho mesmo, não tem como a gente observar não. Tá? Mas a gente pode de repente vir a ver aí, de repente seria os olhos avermelhados, né? E o próprio diabético, ele vai ter os sintomas. Ele sente que a retinopatia, diferente da nefropatia, ela dá sintomas logo. Por isso que eu te falei que o diabético do tipo 2, ele às vezes não vai pelos sintomas da diabetes, mas ele vai pelos sintomas da retinopatia. Opa, o que está acontecendo? Estou vendo a visão meio embaçada, estou vendo turvo, o que está acontecendo? Está estranho. Ele vai por isso. Aí ele descobre que, além da retinopatia já instalada, aliás, além do diabetes, ele já tem retinopatia instalada. Ah, tá, entendi. Entendeu? E lembrando também aos diabéticos, aqui, né, a câmera, lembrando aos diabéticos, que essas complicações, elas surgem porque o diabético não controla, não conduz o tratamento da maneira que deveriam conduzir, né? Controlando com dieta, fazendo monitorização sempre, frequente, tomando insulina ou as medicações necessárias para esse bom controle fluir. Né? Então isso acontece com essas pessoas. Ou, como eu disse, aquelas pessoas que têm diabetes tipo 2 e descobrem retardadamente, né? Com um tempo grande da doença e já vem realmente a descobrir, tá? Uma dessas doenças. Enfim. Visão turva, embaçada, é o que a pessoa costuma sentir, costuma ter, né? Visão que troca periodicamente de borrada a clara, às vezes ela tem aquela sensação de que está escuro, daqui a pouco clareia tudo. Sabe quando a gente olha muito tempo para o sol, para a luz, a gente vê aqueles flashzinhos? Bem claro. A pessoa tem isso, só que não é por olhar para a luz, ela tem direto, constantemente. Normalmente, né? Sim, Normalmente, né? Exatamente. Áreas escuras, né, ou completa ou parcialmente no campo de visão, pode acontecer também. Dificuldade de visualização à noite, né? Se essa retina já está completamente comprometida, como é que aquela pessoa vai conseguir enxergar tão bem à noite como a gente enxergaria, que não tem nenhum problema na retina, entendeu? A pessoa tem o que a gente chama de moscas volantes, que são as manchas ou pontos que vão aparecendo no campo de visão, né? São as manchinhas que vão aumentando, diminuindo, vai tendo vários tipos. Como assim. Se tivesse assim até a pressão baixando, né? Que às vezes a gente vê aqueles pontinhos. Isso, pode ser também, né? Essa sensação. Perda súbita de visão também. A perda súbita de visão ocorre por quê? Sabe esses vasinhos que eu expliquei?
acontece um comprometimento tão grande deles que podem haver hemorragias internas, né? Essas hemorragias dentro, né, do nosso olho. E essa hemorragia, esse sangue fluindo, extravasando, ele pode chegar até um ponto da retina chamado mácula, que é o ponto que é a zona ali da retina que faz com que nós formemos a visão, né? Então compromete aquele campo e a pessoa para de enxergar, né? E aí já é o ponto que já não tem muito... E de uma hora para outra, assim? Pode acontecer, né? No diabético do tipo 1, na verdade, assim, dizer que de uma hora para outra não é. Eu até botei súbita ali, mas súbita porque a pessoa já está com esses problemas e para, por exemplo, do dia para a noite a pessoa para de enxergar. Ela sabe que tem esses problemas. Exatamente, mas hoje eu estou enxergando mais ou menos desfocada e amanhã já não estou enxergando mais. Mas isso não acontece de uma hora para outra, deixa eu tentar explicar. Tem um tempo para isso ocorrer, né? Então, a pessoa precisa estar há muito tempo com a doença sem se controlar, sem fazer realmente tudo que deve ser feito para conduzir bem o diabetes, a doença, entendeu? Então, assim, ela já tem algum tempo a doença e ela vai desenvolver algumas desses sintomas aí, tá? Aí eu tô mostrando também essa figura que ela é bem interessante. Ah, tá, entendi. Tá fica mesmo embaçado, né? É um exemplozinho, tá? Não pontos. Que todo mundo venha a ter isso, não, exatamente dessa forma. Mas é um exemplo, tá vendo? Ali tá a visão normal. E logo ao lado a visão turva, com aqueles pontos negros que a pessoa começa a ver, né? E isso, no caso, seria constante? Isso. Constante. Vai começando a ficar assim. Aí... Quando acontece esses sintomas que eu botei anteriormente, a visão está embaçada. O legal é que já procure um oftalmologista para ver o que está acontecendo. Antes dessa perda súbita de visão, há várias coisas que o oftalmologista pode fazer, vários procedimentos para evitar que isso aconteça, porque isso pode ser evitado. Ele vai fazer uma cauterização, eu não sei muito bem como é o nome não, isso aí até, mas ele pode usar os procedimentos, entendeu, para poder evitar que isso venha a ocorrer, né? Não sei se chama cauterização, enfim, mas ele cuida... Que ele não chegue nesse ponto de estar realmente isso, com a visão... Sobre visão não sei muito não, sou meio fraca nisso, mas enfim, é isso que ele faz procedimentos para que isso não venha a ocorrer. Mas isso pode ocorrer com aquelas pessoas que estão vendo embaçado, não estão nem ligando, continuam comendo doce, aquela glicose lá nas alturas e a pessoa, como eu falei... Quer dizer, na verdade a gente tem que estar sempre prestando atenção também nos sintomas, né, no que a gente está sentindo e para correr imediatamente ver realmente o que está acontecendo de fato, né? Exatamente, com certeza. E por isso que a retinopatia, né, dessas complicações, ela se torna até um pouco mais fácil, porque a pessoa já sente algo diferente. Poxa, uma hora eu estou enxergando bem, daqui a pouco eu já estou vendo embaçado e tá acontecendo todo dia, ou então mais de uma vez por dia. Não é normal. Não é normal. Então a pessoa já vai notar e já vai procurar logo um médico. Então, eu costumo falar muito para as pessoas para elas se prevenirem, né? Evitar realmente que a retinopatia chegue, né, até elas, né? Já que a gente tem aí um leque de informações, né? Tem como realmente a gente fazer essa prevenção antes que a coisa realmente fique preta, né? Literalmente falando, fique preta, né? Realmente, falou tudo agora. Então, o melhor tratamento seria realmente a prevenção. E, lógico, para esse diabético fazer os exames oftalmológicos anualmente, pelo menos, para ele poder fazer uma comparação de como é que está ano a ano. Esse acompanhamento, essa comparação é como se fosse, vamos dizer assim, um X9, porque ele vai entregar esse diabético. Se esse diabético não estiver tendo bons controles, lógico que os exames que ele for fazer não vão estar bons. Entendi, né? Perfeito. Então, e outros também, no caso a forma de tratamento, seria a cirurgia para a pessoa que já desenvolveu a retinopatia, mas essa pessoa que desenvolveu, não é porque ela desenvolveu que ela vai parar de fazer tratamento, não. Ela vai ter que fazer acompanhamento sempre para poder ver um tratamento bom para ela fazer e parar, estagnar ali. Mas ela só vai conseguir estagnar, não adianta fazer cirurgia e deixar de fazer o controle, né? Sim, ela tem que permanecer com essa manutenção. Certinho, né? Fazer o tratamento certinho do diabetes, porque senão não adianta nada. Perfeito. Olha quanta informação aí sendo levado para sua casa, né? Então tem como a gente se prevenir, né? E para quem já tem a doença instalada, tem como a gente transformar aí a nossa vida, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor, como a Juliana tem. Convive com a diabetes aí há 23 anos e nunca teve complicação, tá ótima, tem mais saúde que eu se bobear, né? Juliana, queria muito te agradecer, nosso tempo assim já estourou. A gente vai voltar numa outra oportunidade para dar continuidade então a esse tema que é muito bacana e que foi pedido
pedido por um telespectador também. Queria agradecer desde já essa participação aí do público de casa. Obrigada. Obrigada, e com certeza tem muito assunto a ser falado, né? Justamente essas complicações são bastante extensas, mas a gente pode, de um jeitinho, né, ou outro, dar uma pontuada e tentar falar com as pessoas de casa, né, de uma maneira que elas venham a entender, compreender, né? Com certeza. Obrigada, Juliana. Obrigada a você. Gente, eu vou ficando por aqui, um brevíssimo intervalo comercial e eu volto já já com mais novidades para você.